Existem certos fetiches que o psicanalista precisa tomar extremo cuidado. Um deles é justamente você não se entregar para sua motivação de se tornar um guru, um deus para os pacientes que você atende. Aliás, esse discurso do mestre, conforme o próprio Lacan acabou estabelecendo uma boa reflexão nessa estrutura hierárquica, inclusive, dentro da própria forma de você se expressar, é um posicionamento extremamente perigoso, porque ele, na verdade, está revelando muito mais sobre as tuas necessidades narcísicas do que o paciente. A psicanálise não quer que você se torne um líder, ela quer que você seja parte de um processo de questionamento, parte de um processo de exercício autônomo, aonde a pessoa sim precisa da sua ajuda para enxergar determinadas questões vinculadas à forma que ela apreende a realidade. E não é a tua visão de mundo que vai estabelecer sentido para esta pessoa. Do contrário, aonde está o exercício de amadurecimento? Aonde está o exercício em busca de uma autonomia, em busca de uma melhor condição de desenvolvimento? Sim, mas a psicanálise, então, se trata de desenvolver, de dar autonomia para o paciente? Evidente que sim. Claro que pautando com bastante cuidado, não levando em consideração aspectos de velocidade e também trazendo a perspectiva de que o psicanalista também é um ser humano. Apesar de ele ter ali um posicionamento de autoridade, principalmente nas primeiras sessões, ao longo dessa trajetória, na jornada terapêutica do paciente, o ideal talvez fosse você desconstruir, inclusive, essa autoridade, gerando até certo ponto uma parceria. Evidente que talvez não num aspecto horizontalizado, mas diante de uma premissa aonde você, compreendendo que tem uma melhor compreensão, um melhor manejo, uma melhor forma de encarar insights que possam ser produtivos para esse paciente, você possa, evidente, conservar algum tipo de autoridade dentro do setting terapêutico. Mas isso também não significa que você seja desumanizado. Isso não significa que você seja um guru, uma espécie de ombudsman daquilo que é correto, daquilo que é incorreto, daquilo que é fundamental e daquilo que não é, daquilo que seja necessário como apontamento diante de algum tipo de direção, como algum tipo de necessidade de movimento ou de ação a partir daquilo que acontece na sessão terapêutica. Não, 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 não. Se você não consegue se desvincular desse tipo de posicionamento, então é necessário que você vá atrás de uma nova relação com a tua própria terapia. Porque senão você trará sempre uma demanda em cima do teu aspecto, do teu traço narcísico. Afinal de contas, o que você imagina que vai acontecer diante sempre de um reforço aonde você é essa pessoa que demanda da autoridade baseado na troca com o paciente? Não. Inclusive tem um artigo muito interessante do Gabbard, sobre esses aspectos e essas dinâmicas dentro do processo terapêutico, aonde, evidentemente, em alguma medida, a gente pode considerar até certas violações éticas, porque esse processo, ele não se desvincula de uma certa transgressão daquilo que a própria psicanálise fundamenta. E esse artigo que foi publicado, no Jornal da Psicanálise Aplicada para Estudantes, que aconteceu em 1999, acho que no volume 1, traz um texto robusto, mostrando inclusive com exemplos o que pode acontecer diante de uma dinâmica que não se desarticula. Evidente que você pode estabelecer uma espécie de relação empática ali nas primeiras sessões, nos primeiros meses, mas ao longo da jornada, esse tipo de vinculação dessa autoridade subliminar precisa ser desarticulada. Porque nós estamos tratando com uma pessoa que precisa também desmistificar esse discurso do mestre. Veja, não é porque ela está trazendo essa demanda que você também
acabe sendo uma pessoa passiva diante da demanda, da transferência dela em relação a você. Se você não tomar cuidado em relação à tua contra-transferência, levando em consideração que isso possa massagear, o teu traço narcísico, a tua autoestima, você não estará sendo produtivo para este processo terapêutico, porque não se trata de você. A terapia não é sua, a terapia não é estabelecida também diante das tuas necessidades, pelo contrário. Evidente que nós não podemos nos colocar neutros, mas também não significa que nós devemos concorrer com o paciente para a disputa do setting terapêutico. Aliás, preste bem atenção, um dos aspectos desse discurso do mestre, um dos aspectos desse posicionamento de guru é justamente você falar até de uma certa forma igualitária sobre o tempo proposto dentro da sessão terapêutica. Um mestre, ele tem muito a falar, ele se infla, ele toma conta do setting terapêutico e aí a terapia para o paciente foi pro beleléu. Porque o ponto é que o paciente tem que tomar o espaço para ele. Se ele pede ali no início que você o ajude, tudo certo. Aí você encontra também essa forma de interagir com o paciente. Mas não dá para você imaginar que você vai se entregar de uma forma tão indiscriminada, sem se preocupar com as amplitudes que isso pode ter na vida desse paciente. Não, você pode fazer esse tipo de transição, de manejo clínico, de uma maneira construtiva, respeitando também o tempo do paciente, mas nunca entregando para ele o que ele exige de você. Porque existem alguns pacientes que acabam trazendo essa demanda de uma forma muito temperamental, de uma forma muito quente. E aí você tem que segurar a tua onda. E também você não pode se acovardar diante da transferência mais acalorada deste paciente. Não, você tem que segurar, você tem que estabelecer uma espécie de limite. Às vezes esse limite pode ser um combinado mais explícito. Evidente que você também não vai gerar um conflito entre vocês, porque é necessária a sinergia. Essa pessoa tem que entender que ela pode ter limite, mas ela é acolhida, e você tem que ter todo uma delicadeza nesse manejo clínico, para, evidente, também tentar trazer esse tipo de manejo para o prumo que talvez deva ter sentido diante do setting terapêutico e da jornada terapêutica com esse paciente. Então, o que é importante para você? O importante para você é talvez ter uma boa terapia própria estabelecida, onde você pode explorar todas as tuas demandas narcísicas e não invadir o espaço do paciente na tua escuta técnica. Achou interessante a minha reflexão sobre esse discurso do guru, do mestre? Eu quero que você me ajude aqui nos comentários, me diga a tua percepção, se é válida ou não aquilo que eu estou trazendo para você, e se fez sentido esse comentário, se fez sentido essa reflexão, eu te peço para que você também possa compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar, com quem possa também ter boa experiência diante dos meus comentários, da minha visão psicanalítica. E também eu te peço para curtir esse vídeo, para me ajudar aqui cada vez mais a gente aumentar essa comunidade da psicanálise na prática. E também pedir que você me siga no Instagram, psicanálise.naprática, e também lá no TikTok, Rafael Cardoso PR. Dessa forma, você vai estar sempre em contato com mais conteúdo meu, sempre trazendo essa visão prática da psicanálise e também incentivando cada vez mais as pessoas a procurarem terapia, que esse talvez seja um dos grandes desafios que nós, psicanalistas, podemos encampar junto. Afinal de contas, quantas pessoas estão aí propondo, através inclusive do discurso do mestre, desse discurso guru, sem qualquer constrangimento, promessas e soluções que nunca serão entregues, são completamente fora de qualquer tipo de entrega, de solução quando a gente fala sobre saúde mental. Então me ajude, vamos embora, vamos construir essa comunidade com mais força, com mais ética, com mais responsabilidade. Certinho? Nos vemos no próximo vídeo.